Vamos lá então, pessoal. Agora, nesse nosso módulo, vamos falar sobre cálculos químicos básicos. Simplesmente, nós vamos ter uma percepção referente à estequiometria. Como assim? Porque quando falamos em estequiometria, ela simplesmente vai ser o estudo para determinar a massa de uma substância referente a uma reação química. Mas para entendermos essa percepção, nós temos que observar o que é cálculos químicos básicos. Como assim? A aula passada, nós falamos sobre Lavoisier e falamos sobre Proust. Tudo bem? Tudo bem que nesse quesito da turma intensivo, nós não vamos conseguir aprofundar sobre tabela periódica e afins. Mas, para entendermos cálculos químicos básicos, eu tenho que conversar com vocês um ponto importante, que é o seguinte. No núcleo de um átomo, a massa de um átomo, ela vem determinada por prótons mais nêutrons, fechou? Aqui é a nossa massa. P representa nosso número de prótons. E N representa o nosso número de nêutrons. Acontece que número de prótons é um número inteiro. Número de nêutrons é um número inteiro. Então, a massa ela é para ser o quê? Um número inteiro, certo? Mas aí, quando você olha valores de massa na tabela periódica de alguns elementos químicos, vai ter lá, por exemplo, cloro. A massa do cloro vai estar descrita 35,45. Aí tu olha e fala, Rodrigo, mas se próton é um número inteiro, nêutron é um número inteiro, a massa é para ser um número inteiro. Por que na tabela periódica, aí no caso, eu falei cloro, mas escrevi carbono, né? É que eu pensei no carbono também, que é 12,01. Por que a massa de alguns elementos químicos é quebrada? É justamente porque essa massa, ela vem de uma perspectiva proporcional. Vou colocar proporcionalidade isotópica. Aí tu pensa, como assim proporcionalidade isotópica? Na química, existem alguns elementos químicos que são, no caso, alguns átomos, que são considerados isótopos. Isótopos. O que são elementos químicos isótopos? Elementos químicos que têm a mesma quantidade de prótons, mas vão possuir nêutrons diferentes, o que vai ocasionar a massa diferente, fechou? No caso do cloro, eu tenho dois isótopos, que é o 35 e que é o 37. Mas aí, em vez de se falar, vai colocar qual dos dois na tabela, é feita uma relação proporcional dos dois. O 35, ele tem a sua abundância 75% sua abundância no planeta Terra. Enquanto o cloro 37 tem sua abundância 25% no planeta Terra. Então é feito um cálculo que é o seguinte. A massa do cloro, ela vai ser igual. É pego o 35 vezes a sua abundância, que é 75%. É como se fosse uma média. Pronto, é uma média ponderal. Mais o 37, a sua abundância é 25%, certo? E tudo isso aqui eu divido por 100% para retirar a porcentagem. Acontece que essa minha massa do cloro, ela vai ser igual a 35,45. Rodrigo, e por que você está falando sobre isso? Porque cálculos químicos básicos parte da perspectiva da massa de cada elemento químico, que é a massa atômica. Esta massa atômica, anteriormente, era chamada de U. Então, esse cálculo, por exemplo, o cloro é 35,45, é chamado de 35,45U. O que é U?
U é chamado de unidades atômicas. Aí alguém pensa, Rodrigo, eu aprendi que isso daí é gramas por mol. Depois que veio a minha constante de Avogadro, que eu consigo relacionar a ideia de unidades atômicas com gramas por mol. Como assim? Avogadro, ele foi o primeiro cientista a falar, gente, nós conseguimos relacionar a quantidade de matéria, né, que seria a quantidade de moléculas, átomos, íons, com massa em gramas, com uma relação ali mais próxima que a gente consiga assemelhar com o nosso cotidiano. Ele não conseguiu determinar a constante, mas ele trouxe a idealização. Cientistas posteriores idealizaram a constante e deram o nome de constante de Avogadro por conta dele. O que é a constante de Avogadro? É constante, ou seja, é um valor numérico fixo que estabelece a quantidade de espécies químicas. A constante de Avogadro é 6,22. 0,22. Eu tô pensando numa coisa e escrevendo outra. É que eu tô meio acelerado hoje. 0,2, tá? É que é 0,22. Vezes 10 elevado a 23 espécies químicas. Rodrigo, mas o que são espécies químicas? Espécies químicas nós podemos relacionar com átomos. Quando falamos átomo, é uma perspectiva dele ser neutro. Nós podemos relacionar com íons, que eu posso ser ou um cátion ou ânion, e podemos relacionar com moléculas, que é quando eu tenho mais de um átomo ligado, uma substância molecular. Beleza? Rodrigo, mas para que serve a constante de Avogadro? É porque a partir de agora eu consigo ter uma quantidade específica de átomos, íons e moléculas em um montante, em um aglomerado. Este montante, este aglomerado, vai ser chamado de mol. Mol vem do latim montante, aglomerado. Rodrigo, mas e aí, o que significa mol? Mol é como se fosse dúzia. Como assim? Se falamos uma dúzia, é uma quantidade de 12 unidades. É um conjunto de 12 unidades. Se eu falo duas dúzias, 2 vezes 12. Se eu falo um milheiro, 1000, mol vai ser a mesma ideia. O que mol é? Mol seria o nosso ponto de partida que interliga unidades atômicas, que interliga espécies químicas. O que mol é? Mol, cada um mol vale 6,02 vezes 10 a 23 espécies químicas. Mol, a partir de agora, nós podemos relacionar com o valor X de massa em gramas. Rodrigo, por que X? Que depende, mol de quem? Mol, nós conseguimos relacionar com volume de um gás se ele estiver na CNTP. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, que é simplesmente 0 graus Celsius e 1 atm. 1 mol de qualquer gás na CNTP vale 22,4 litros, beleza? Este é o valor antigo. Aí eu vou colocar ou 22,71 litros. Esse aqui é o valor atual. Rodrigo, qual que eu vou usar? Até então, você vai usar o 22,4. Se você tiver que utilizar o 22,71 litros, a questão vai pedir, beleza? Aí vem e você pensa, então, por exemplo, o cloro, cada cloro vale 35,45 unidades atômicas, certo? Mas agora, nós não vamos mais chamar de unidades atômicas. Vamos chamar de gramas por mol. Ou seja, é a quantidade de gramas para cada 1 mol. É uma proporção. Por exemplo, se eu falo carbono. O carbono, agora pra gente, ele vale 12 gramas por mol. Se eu falo oxigênio, ele vale 16 gramas por mol.
Se eu falo, por exemplo, nitrogênio, o nitrogênio vale 14 gramas por mol e assim por diante. Então, a partir de agora, eu consigo ter uma relação massa molar. Essa é a massa atômica. Fechou? Massa molar não é a mesma coisa que massa molecular, tá? Porque a massa molecular é a massa da minha molécula. Aqui eu tô falando de massa do meu átomo. Rodrigo, mas como assim? Qual que vai ser a principal diferença? Gente, se eu falo molécula, por exemplo, água. Eu tenho uma molécula de água. Aí, quanto que vale a molécula de água? Você vai observar que na tabela periódica, o hidrogênio vale 1. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Esse numeral que está embaixo, ele é designado para o meu elemento anterior. Então, 1 vezes 2 dá 2. O meu oxigênio vale quanto? 16. 16 com 2 dá 18. Então, a água vale 18 gramas por mol. Então, a cada 18 gramas de água, eu tenho 1 mol de água. E 1 mol eu tenho quantas espécies químicas? 6,02 vezes 10 a 23. Então, perceba que eu tenho uma proporção. Se eu falo, por exemplo, etanol, que é o C2H6O. O carbono, ele vale 12. Eu tenho quantos? 2. 12 vezes 2 dá 24. O hidrogênio vale 1. 1 vezes 6 dá 6. O oxigênio vale 16. 16 com 24 dá quanto? Dá 34. Dá 40. Eu pensei em outra coisa. Eu somei os outros dois. Dá 40. Com mais 6 dá 46. Então aqui eu tenho 46 gramas por mol. Então a cada 46 gramas de etanol, eu tenho 1 mol. Se tá lá, aqui. Trazer aqui um caso um pouco mais chatinho de observar. Al2 SO4 3, que é o sulfato de alumínio. Quando falamos só de alumínio, Rodrigo, esse 3 aqui, ele é para cada oxigênio? É para cada oxigênio e enxofre. Então, é como se fosse uma relação distributiva da matemática. Esse 3, ele vale para tudo que está aqui entre parênteses. Eu, particularmente, gosto de pegar tudo, ver a massa e depois multiplicar por 3. Fica a seu critério. Por exemplo, o enxofre, ele vale 32. O oxigênio, ele vale 16. Vezes 4 dá 64. 32 com 64 dá 96, né? Então, o sulfato vale 96. Eu tenho quantos sulfatos? 3. Então, tu vai 96 vezes 3. Pega aqui minha cola para ser mais rápido. 96 vezes 3 dá 288. 288 gramas por mol do sulfato. Aí tem o alumínio. O alumínio vale 23. Eu tenho 2. Então dá 46. Então 288 mais 46 dá 334. Então o meu sulfato, agora olho tudo, o meu sulfato vale 334 gramas por mol. Então perceba que eu tenho uma relação mais ampla. E por último, um caso importante que eu gosto sempre de destacar. Se eu tiver o seguinte, em vermelho para manter o nosso padrão, sulfato de cobre pentahidratado. Esse caso aqui gosta de cair. Gente, quando você olha esse ponto, muitas pessoas pensam que é multiplicação. Mas no caso aqui, em uma fórmula molecular, neste caso de um composto iônico, hidratado, quer dizer que para cada uma molécula, um composto iônico deste, eu tenho 5 moléculas de água. Então, o que você tem que fazer? Vai ter que somar. Por exemplo, a água ela vale 18. 18 vezes 5 dá 90. Sulfato. Eu sei que o sulfato vale quanto? Eu vi que vale 96. Então, o sulfato vale 96. O cobre vale 63,5, se eu não falei a memória. 96 mais 63,5, 159,5. Mais, vou colocar aqui. 159,5. Aí mais 90, você não vai multiplicar. Mais 90 vai dar 249,5 o quê? Gramas por mol. Gente, quando eu digo gramas por mol, tem espacinho pra cá? Tem não. Vou tentar só abreviar. Quando eu digo gramas por mol,
Quer dizer que para essa quantidade de gramas, eu tenho 1 mol desta substância. E se eu tenho 1 mol, eu tenho toda essa relação de espécies químicas, aqui é a relação de massa, né? Como eu já falei. Volume, se for um gás. No caso aqui, os únicos que podem ser gás, assim, tecnicamente falando, todos podem ser gás. Mas os únicos mais próximos, assim, é a água e o etanol, beleza? Essa parte de cálculos químicos fica por aqui. Daqui a pouco vamos vir com mais.